Beleza, tá gravando. E aí, pessoal, boa tarde a todos. Né? Um bom tempo aí, chegou mais um colega. Um bom tempo aí sem a gente nos encontrar, né? Tivemos aí o feriado, o recesso feriado e depois a semana acadêmica. A gente ficou aí 2 semanas sem muita atividade, né? Espero que tenha aproveitado aí para fazer bastante curso aí na semana acadêmica e dar uma descansada para a gente retomar as nossas atividades em Python, né? Pessoal, eu no hoje eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Chegou mais um colega. Aos pouquinhos está chegando, pessoal. Me fala aí, tá aparecendo para vocês? Tá show. Beleza. Bom, pessoal chegando aí. Ok. Pessoal, vamos começar. Eu vou fazer hoje uma correção do nosso trabalho, né? Que vocês tinham que ter entregue até tem 2 semanas atrás, né? Então eu vou fazer uma pequena correção porque eu percebi aí que algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas e é importante, né, a gente aproveitar e tirar essas dúvidas para os próximos trabalhos também, né? Peraí, deixa eu aceitar a galera aqui. Ok. Então, pessoal, olha só. Deixa eu abrir aqui. Todo mundo agora. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Ó. Aqui no trabalho, eu pedi a vocês para que vocês fizessem, só relembrando, né? Tem bastante tempo. A gente fez o último trabalho aí, foi um jogo, né? Que eu passei o código parcial para vocês, em que vocês tinham que sortear palavras e embaralhar as letras dessas palavras para que o usuário tentasse descobrir qual, qual era a palavra que estava oculta ali, né? Deixa eu rodar ele aqui que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, deixa eu chamar um pouco. Vocês estão enxergando as letras, pessoal? O tamanho da letra tá legal? Ô, Kiko, eu acho que pode aumentar um pouco. Um pouco, E né? se tiver alguém pelo celular, vai estar ruim. Aí, ó, aqui agora melhorou. Ficou show. Isso aí. Dá um pouco aqui. Espera que chegou mais gente aqui. Está chegando. Então, nesse trabalho, eu pedi para vocês escolherem aí uma palavra, tá certo? Na verdade, o usuário tinha que escolher aqui, né, um nível de dificuldade. A gente optou. A gente optou. O João Vitor está perguntando aqui se vai ter outro trabalho. Vai ter mais um trabalho, né, para compor a segunda nota. Vou passar já na semana que vem, aí com aquele mesmo prazo, né, com uma folguinha aí para vocês de mais ou menos 2 semanas, né, para vocês fazerem. Vocês acharam? Eu achei que ficou bom dessa forma. Vocês concordam? A gente seguir desse jeito? Comentem aí comigo. Então, pessoal, no trabalho eu peço para vocês escolherem um nível de dificuldade, tá? E esse nível ele pode ser fácil, que seriam palavras de 4 letras, médio
palavras com 5 letras e difícil, palavra com 6 letras. Então, o usuário teria que escolher, né? Isso aqui não estava no código, vocês deveriam ter implementado isso no exercício, né? Então, aí o usuário escolhendo, por exemplo, fácil, ele vai apresentar, né, uma palavra, na verdade, um conjunto de letras embaralhadas, né, de 4 letras, que é a dificuldade desse exercício, né, e tem que escrever a palavra na forma correta. Se ele escrever a palavra de forma errada, né, ele vai mostrar quantas letras estão na posição correta, né, mas ele vai aguardar para você digitar novamente. A partir do momento que você escrever a palavra certa, ó, deve ser isso, né, ele mostra as letras todas na posição, diz que a palavra está correta e sai do programa, falando aqui quantas vezes você precisou digitar para poder finalizar o acerto, né, a tentativa aqui do nosso jogo de palavras embaralhadas, né? Bom, vamos ver aqui, pessoal, como é que eu implementei isso. Mostrar para vocês, né? Então, eu passei para vocês apenas uma função que selecionava a palavra. Para isso, a gente usou aqui uma biblioteca de valores, né? Deixa eu receber mais um colega. A gente passou uma biblioteca de valores. Aqui, no caso, vocês deveriam fazer com 30 palavras, né? Para o jogo ficar mais difícil, menos repetitivo, né? Mas aqui, para não ficar muitas linhas, eu resolvi deixar apenas com 6 palavras mesmo, né? Só para a gente visualizar. No caso aqui, se vocês precisassem, teriam que colocar mais, bastaria ir acrescentando aqui, na sequência, 7, 8, 9, até 30 palavras. Tá? Agora, uma dúvida aqui que eu percebi, que muita gente, inclusive quem me procurou, né, para tirar dúvida, eu percebi um detalhe aqui que eu acho que foi uma dúvida recorrente aí dos colegas de vocês, que é a criação de uma função em Python. Tá? Então, para criar uma função em Python, a gente sempre, né, a palavra restrita para a função aqui, reservada para definir uma função, é essa def aqui. Tá? Então, a gente basta colocar def e o nome da função, né, que a gente vai criar um bloco de uma função com esse nome. Então, eu criei aqui, no caso, def nível 1. Se houver a passagem de algum parâmetro, quer dizer, você quer, quando chamar essa função, você quer passar algum valor para ela, a gente pode criar aqui um parâmetro para ser recebido, que nesse caso a gente chamou ele de seleciona. Tá? Então, definimos uma função chamada nível 1, recebendo como um parâmetro, um valor que vem de fora dessa função, que vai ser chamado aqui de seleciona. Tá? E como é um bloco em Python, a gente já está acostumado a fazer isso, no for, no if, a gente abre esse bloco usando esses 2 pontos. Tudo que estiver indentado aqui, né, ou seja, deslocado para a direita aqui, na linha de programação, vai fazer parte desse bloco, dessa função. Tá? Então, no caso aqui, a gente criou uma lista, né, uma biblioteca aqui, né, de vários valores. Tá? No caso, a gente chamou os índices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E cada índice é chamado aqui por uma palavra, né, uma string, separando esses valores por vírgula. Tá? Isso aqui não precisaria estar em linhas separadas, né? A gente só coloca assim para ficar mais fácil visualmente. Né? Então, aqui no caso, o que separa um valor do outro é exatamente essa vírgula que está aqui. Tá? Então, a gente tem 6 valores, todos eles separados por vírgula. Perfeito. Fechamos esse dicionário de valores aqui, tá? Com essa chave. Igual a gente faz, muito parecido com da forma que a gente faz com a lista de valores, né? A única diferença é que aqui, nesse caso, a gente tem um índice para referenciar, né, cada
cada uma dessas palavras. Agora, uma coisa que eu percebi que os alunos tiveram dúvida foi quanto ao retorno. Tá? Toda função, eu vi que foi mais de um caso, tá? Os alunos criaram corretamente as funções, né? Mas esqueceram de verificar o seguinte, que cada função precisa de um retorno próprio. Tá? Então, se você vai chamar a função de nível 1, ela vai te dar um retorno. Toda função, se houver a necessidade de retornar, que aqui no caso a gente precisa retornar uma palavra, né? Então, toda função, quando ela retorna, ela vai fazer isso através desse comando aqui, ó, return. Tá certo? Então, a função de nível 1 retorna, nessa linha aqui, 31, ela retorna, né, um valor aqui de opções, desse dicionário aqui de palavras, né, chamado opções, e pega aqui, isso é característico do Python, né, para buscar dentro da sua lista de valores, ele pega a posição que veio aqui pelo parâmetro seleciona. Então, ele recebeu, se por exemplo, recebeu o valor 0 aqui, nesse momento ele vai retornar o valor casa, que está na posição de índice 0. Tá? Então, o que esse comando aqui, get, de opções, né, faz é justamente buscar esse valor de dentro dessa lista aqui, opções. E esse caso aqui do lado é caso não haja, por exemplo, se você mandar aqui, seleciona, nesse caso, na posição 7, não existe a posição de índice 7, né? Existe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não tem 7. Então, nesse caso, ele retornaria a string opção inválida. E a gente poderia até tratar lá no jogo, se houvesse necessidade. Tá? A gente tratar caso ele retorne opção inválida, a gente poderia avisar o usuário. Então, pessoal, toda função ela é feita dessa forma, tá? Todo bloco da função. Você, caso queira retornar um valor para ela, você vai fazer isso na função return, tá? Então, criou a função, retorna o valor que essa função calculou. Beleza? Reparem que eu faço isso também para a função nível 2, né? Aqui no caso são palavras de 5 letras, mas eu também faço o mesmo processo na criação da função nível 2, usando um return para a função 2, para nível 2. E a mesma coisa para nível 3. Tá? Aqui no caso seriam palavras de 6 letras. Tá, ok? Bom, o que eu percebi o erro mais comum aí nos trabalhos? As pessoas criaram aqui as funções 1, 2 e 3, mas fez só um return no final. Apenas um return, né? E não é assim, a gente tem que fazer um return para cada função, porque essas funções, elas são independentes, né? Então, você tem aqui a função de nível 1, um return para a função de nível 2. A mesma coisa para, de nível 1, um return para a função de nível 1. A mesma coisa para o nível 2, um return próprio e, evidentemente, a mesma coisa para o nível 3 com um return próprio. Tá? Então, vamos ficar alerta aí, porque toda vez que a gente cria uma função, a gente vai fazer um return específico para aquela função. Tudo bem? Até aí, tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Eu não estou olhando o chat, tá, pessoal? Então, Laura perguntou, daqui a 2 semanas já não vai ser a semana de RS? Eu tenho que olhar no calendário, tá, Laura? Mas se for, a gente adianta um pouquinho, né? A gente adianta um pouquinho a entrega do trabalho. Não vai ser um trabalho complicado, não. Vai ser um trabalho simples, né? E aí, se já cair na semana de RS, a gente adianta para vocês poderem fazer a RS. Tá bom? Entenderam até aqui, pessoal? Entenderam até aqui essa parte das funções? É bem parecido com o que eu tinha feito, né? Só criei
mais duas funções para os três níveis. E aí eu tenho que perguntar para o usuário, igual a gente viu rodando aqui no código, né? Eu preciso perguntar ao usuário, né? Aqui eu fiz um tratamento aqui para ele ficar perguntando, olha lá, o nível de escolha 0, enquanto o usuário não responder 1, 2, 3, né? Ele vai ficar preso aqui, porque o usuário pode digitar qualquer coisa, né? nesse input, né? Pode digitar 7, 8. Então, para evitar aqui que ele digite qualquer bobagem, né? Então eu falo aqui que enquanto ele for diferente de 1, diferente de 2 e diferente de 3, ele vai ficar preso aqui nesse while, tá certo? Uma vez que o usuário escolheu um dos três níveis válidos, ele vem para esse if aqui, ele sai desse while, né, que estava aprendendo aqui escolher o nível de dificuldade, ele sai disso e aí ele vem para a seleção aqui, ó. Se o nível for 1, ele vai chamar a função. Então a palavra, uma variável aqui que eu chamei de palavra, vai receber o nível 1, o retorno da função nível 1. Então o que isso aqui está fazendo? Ó? Essa aqui é a função nível 1. Então vamos ver lá, ó. A função nível 1 recebe um valor que ele chama de seleciona. Que valor é esse? É aqui, ó, um handle, né, de um inteiro valendo de 0 até 6, tá? Então ele vai escolher um número aí de 0 a 6 e vai mandar isso para a função nível 1. E o que a função nível 1 vai retornar? Ela vai retornar a palavra de acordo com o nível escolhido. Tá? E essa string vai ser salva onde? Vamos ver aqui, ó. Vai ser salvo justamente nessa variável que a gente chamou de palavra. Tá? Então, se for nível 1, chamo a função nível 1. Se for nível 2, chama a função nível 2. Se não, chama a função nível 3. Chegou mais um colega. Chama a função nível 3. Beleza? E aí? Bom, agora a gente tem que baralhar essas palavras, né? A gente vai misturar essas palavras. Para isso, como isso aqui é uma string, né? Recebeu uma string, é mais fácil eu misturar aí se elas estiverem com letras separadas, né? Cada letra da palavra estiver separada numa posição. Para isso, a gente utiliza esse comando list aqui. O que esse comando list faz? Ele pega uma string e cria um vetor de letras que corresponde a essa string. Tá? Então, se a palavra for, no caso aí foi dedo, né? Ele vai pegar a letra D, vai colocar na posição 0, a letra E na posição 1, a outra D na posição 2 e a última na posição 3. Então, ele pega as 4 letras, separa e coloca dentro de uma estrutura aqui, de uma variável, que na verdade é uma lista, né? Que eu chamei de mistura. Ok? Então, agora, a palavra que estava aqui, ela está separada letra por letra, gravada dentro de mistura. E eu criei aqui uma outra lista, a princípio vazia, que eu vou chamar de ordenada. Porque o que eu vou fazer com essa mistura? Eu vou embaralhar. Eu vou embaralhar as letras aqui. Né? E se eu vou embaralhar, eu preciso salvar eles na ordem correta antes de embaralhar. Né? Então, esse ordenado aqui fica sendo como uma lista para as palavras serem postas na ordem correta. Tá certo? Então, vamos fazer isso. Ó. Criei aqui está na ordem correta, por enquanto, a mistura, né? Fez aqui a separação das letras e eu criei uma lista vazia. Então, agora, esse for aqui, que vai até o tamanho da string, ele vai, ó, isso aqui, esse len aqui, ele vai retornar o tamanho da palavra. Se a palavra sorteada for com 4 letras, isso aqui é a mesma coisa que 4, tá? Então, ele vai variar aqui de 0 a 3, né? Que seriam as 4 posições, 0 é um valor, né? Então, ele vai de 0 a 3 aqui, para pegar todas as letras, né? Do tamanho dessa palavra, tá? E então, ele vai fazer um for de 0 até o tamanho da palavra, e para cada posição desse pós aqui, ó,
eu vou copiar isso para essa lista vazia. Então, no final desse for, aqui no final dessa linha 79, quando ela foi executada várias vezes aqui para cada letra, eu vou ter em ordenada todas uma cópia certinha do que está no misturada, a letra por letra. Né? Eu estou simplesmente fazendo um append, adicionando aqui a lista ordenada, cada valor da lista de mistura. Então, eu vou ter uma cópia dentro de ordenada. Já que eu já salvei as letras de forma ordenada, eu posso misturar, né? Porque eu já tenho a palavra salva aqui em ordenada. Beleza, então, é exatamente o que eu estou fazendo aqui na linha 82, tá? Eu estou fazendo um shuffle, uma mistura, né? Um embaralhamento aí dessa lista de valores, tá bom? Então eu vou misturar aqui, né, embaralhar essas letras para a gente ter dentro dessa lista que mistura, eu vou ter as letras todas misturadas. Seria interessante, mas eu não quis complicar aqui no programa, seria interessante porque corre o risco, tá, pessoal? Eventualmente, das letras todas, depois de serem misturadas, acabarem saindo na ordem correta. É improvável, mas pode acontecer. Então, depois de, por exemplo, a palavra dedo, que foi o que ele sorteou ali, poderia ser embaralhada e acabar caindo de novo na palavra dedo certinha, tá? É improvável, mas pode acontecer. Seria legal se a gente verificasse isso aqui no jogo, tá? Mas eu não quis fazer isso agora, né? Justamente para não complicar mais o código, não deixar ele mais extenso. Mas seria uma solução simples, né? Bastaria aqui, por exemplo, comparar se a mistura, depois desse random aqui, se mistura é igual a ordenada. Se for, é porque, por azar, o embaralhamento resultou na própria palavra, né, original. Tá? Mas eu não fiz aqui, não. Uma vez que eu misturei, aqui as letras estão misturadas, eu vou criar uma string aqui, ó, recebendo, juntando essas letras. Aqui é o processo oposto do que eu fiz no list, né? No list eu peguei a string e separei as letras. Aqui no join, aqui ó, no string join, eu estou adicionando as letras, né, para formar novamente uma string. Só que agora é a string embaralhada, que foi embaralhada aqui na linha 82. Então na linha 84 estou formando a string novamente. E aí imprimo para o usuário. Palavra misturada é essa aqui. Tá? Então vai aparecer lá na tela do usuário qual é a string, já com as letras misturadas. E aí vai começar a parte em que a gente vai ficar perguntando para o usuário qual é a palavra correta, né? Para isso a gente criou aqui a gente vai ficar preso aqui, né, nesse while. Então, enquanto os acertos aqui não forem corretos, ele vai ficar preso aqui. Tá legal? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente começar a mostrar quantas letras estão na posição correta. Tá? Então, ele vai fazer um for aqui e comparar. Se na posição da mistura aqui, né, na palavra misturada, for igual ao da ordenada, então essa letra está na posição correta. Então, aí ele vai ficar somando mais um, justamente para te mostrar aqui na linha 96 quantas letras estão na posição certa depois de embaralhado. Isso serve para ajudar, né, o usuário a ter uma noção ali de quantas letras estão na posição correta. Tá? Muito bem. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai perguntar ao usuário, mas a gente só vai perguntar ao usuário se ele ainda não acertou. Tá? Se o número de acertos ainda é inferior ao tamanho da palavra. Tá certo? Então, por exemplo, o número de letras aqui ainda não é o número de letras completo do nível que ele está jogando. Tá? Então, se ele está jogando no nível se está jogando no nível 0, né, ele tem que acertar, no nível 1, né, que ele digitou lá 1, aqui, ó. Se ele digitou 1, que é o fácil,
são 4 letras, por isso esse mais 3, né? Então, o número de acertos para o nível 1 tem que ser 4. Então, é o nível mais 3. Se for do nível 2, são 5 letras. Então, é 2 mais 3, são 5 letras. Então, por isso que tem esse mais 3 aqui. É só para identificar quantas letras tem. Então, quanto o número de acertos não for o total de letras da palavra, ele vai ficar perguntando para o usuário, digite, né, a palavra secreta. E cada vez que ele fizer isso, o número de tentativas é adicionado de mais 1. Né? Então, ele começa aqui com nenhuma tentativa. A partir da primeira vez que ele digitou a palavra, o número de tentativas vai somando mais 1. E o while aqui vai ficar acontecendo. Ele vai continuar mostrando aqui o número de acertos, né? Quantos acertos, quantas palavras estão na posição certa, e vai aumentando aqui o número de tentativas, até que o número de acertos aqui, ó, seja igual, né? Não seja menor, né? Porque aqui vai ficar preso enquanto for menor. Quando ele não for mais menor do que o tamanho da palavra, né? Ele vai terminar o while, e aí ele vai imprimir na tela, a palavra está correta, você precisou de tantas tentativas para resolver o código. Entenderam aí, pessoal? Deixa eu ver aqui, Luiz Maurício. Isso aí, Luiz Maurício. Perfeito. Luiz Maurício botou uma observação aí, pessoal, nas mensagens. Importante, né? Que o range vai fornecer 4 valores, mas começando do 0. Então, vai de 0 a 3. Perfeito. Tá? Vira aí, programinha legal, né? Tão difícil, né? Eu sei que fazer é mais difícil do que olhar depois de pronto, mas vejam aí que é uma questão mesmo de começar a programar para vocês entenderem melhor, né? Como é que funciona o Python. Não é tão difícil assim, pessoal. Eu aproveitei também, já que a gente já está estudando. Ficou alguma dúvida aqui antes de eu prosseguir? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal, nessa primeira parte do código? Vocês conseguiram fazer sem problema? Falem comigo aí. Henri falou que está tranquilo, né? Não teve dúvida. Eu ajudei aí um pessoal que me procurou. Eu vi assim que, embora pareça, tá, gente? O grupo às vezes fala assim, aqui com muita dificuldade, né? Mas não precisa ficar. Isso é normal, tá, gente? Vocês estão aprendendo uma nova linguagem, né? Então é comum ter essas dúvidas mesmo. O importante aí da programação é vocês sempre estarem praticando, né? Todas as atividades que eu postar para vocês, façam essa atividade, né? E mandem assim, as dúvidas para mim, né? Eu acho que quem me perguntou ali, eu procurei responder, né, por e-mail, fiz encontros com alguns grupos, né, fora do horário, para a gente poder ajudar na programação, né? E aí, pessoal, não fiquem com dúvidas, tá bom? Marquem comigo, façam igual o pessoal, a Laura comentou que ajudou bastante. Façam isso que o grupo da Laura fez, me procurou, né? A gente sentou, foi lá, fez uma reunião, fizemos o exercício. O importante é vocês entenderem como funciona o Python, e vocês vão ver que dá para programar, não é tranquilo, não é tão difícil quanto parece. É uma questão mesmo de adaptação, tá? Essa nova linguagem. Sim. Pessoal, eu vou mostrar uma coisa para vocês, porque na nossa aula passada, tem quase um mês isso, né? Ficou tão distante depois dessas 2 semanas. Na nossa última aula, eu comecei a falar um pouquinho sobre orientação a objetos, tá? Então, eu queria mostrar para vocês, com calma, tá? Não precisem ficar apavorados e tal, se não entenderem agora aqui de primeira, tá? Porque a gente ainda tem um segundo semestre todo para a gente, né, estudar isso com calma. Mas eu já queria mostrar um pouquinho para vocês o mesmo código escrito em orientação a objeto,
tá? Que é basicamente, pessoal, uma forma de escrever esse mesmo programa, só que pensando um pouco diferente, pensando assim um pouco mais em blocos, tá? A programação objeto, ela tem essa característica, você divide as coisas, né, em classes de elementos que você está querendo programar. Tá? É como se você tivesse, por exemplo, eu tenho que fazer as coisas da palavra, então você cria tudo relacionado com a palavra, no caso desse jogo, né? E aí depois você usa essa estrutura que você criou. Né? Vamos supor, por exemplo, que você quisesse criar um jogo. Vamos pensar aqui um jogo que todo mundo já jogou aí, o jogo do Mario, por exemplo, de plataforma. Tá? Então, se você olhar o joguinho do Mario, você vai perceber lá que você tem vários elementos do jogo. Você tem o próprio Mario, você tem os inimigos do Mario, que são aqueles NPCs que ficam caindo da plataforma, né, e tentando atrapalhar ele. Tá? Então, cada elemento desse a gente pode pensar como sendo uma classe. Tá? Então, tem a classe do Mario. O Mario é uma classe. Né? Os inimigos do Mario podem ser uma outra classe. Tá? Os elementos que estão lá no jogo, que são onde ele pode pular, as plataformas que ele pode pular, ou os power-ups que ele pode pegar, também são outras classes. Tá? Então, a programação objeto, ela pensa na codificação de forma mais separada. Né? Eu vou resolver tudo que é relacionado ao Mario, que vai desde a aparência dele até o que ele faz. Né? Depois eu vou resolver a programação dos inimigos dele. Tá? Então, isso tudo é que compõe essa nova visão. A gente não precisa pensar no código como inteiro, tá? No código inteiramente. E isso é importante, né? Porque o Python, ele tem essa vocação, né? Assim como o Java, né? Em Python é difícil a gente continuar programando sem pensar de forma orientada a objeto. Até dá para fazer, mas ele tem tantos recursos de orientação a objeto que a gente vai estar desperdiçando o potencial dele. Tá? E é mais fácil a gente usar essa orientação a objeto do que programar tudo de forma estruturada. Tá certo? Então eu fiz o mesmo jogo, vou mostrar para vocês. Não muda muita coisa, apenas a forma que a gente vai tratar, né, o código. E eu queria mostrar aqui rapidinho para vocês, depois eu vou deixar o código disponível para vocês darem uma olhada lá. Aí a gente vai discutir também na próxima aula com mais calma. Tá? Mas eu já queria mostrar para vocês aqui, nesse tempinho que a gente tem, peraí, o mesmo jogo, só que de forma orientada a objeto. Diminuir um pouco essa linha de console aqui para a gente ver o código. Então, como esse jogo é muito simples, né? É um jogo de palavras, então a gente pode pensar aqui que só existe uma classe de coisas nesse jogo, que são as palavras, né? Então eu criei uma grande palavra, uma grande classe aqui, palavra, né? Que ela vai ser a principal estrutura. Tá? Então, se a gente reparar aqui, ó, a palavra é a maioria do código. Tá vendo aqui? Ó? Finalizou a palavra aqui na linha 95. Né? Então, a palavra tem tudo aqui. Ó. Tá? O que tem nessa palavra? Vamos dar uma olhada aqui. Tá? Ela pode aparecer de duas formas. Né? Ela pode aparecer ordenada ou misturada, como a gente viu lá no nosso programa estruturado. Né? Ela aparece tanto de forma certinha quanto de forma embaralhada. Tá? Então eu criei aqui esses dois atributos, né, que vão guardar essa palavra tanto de forma ordenada quanto de forma misturada. E aí ela tem várias funções que em orientação a objeto a gente chama de métodos. Tá? Mas não, é uma forma diferente de chamar a mesma coisa. Tá certo? Aqui, se a gente reparar, o que eu vou chamar agora de métodos são funções, inclusive com os mesmos retornos. Olha lá, é o mesmo código que a gente viu
na forma estruturada, só que ele está dentro da classe palavra. Tá? Então, além desses atributos ordenada e misturada, que por enquanto estão vazios aqui, ele tem vários métodos. Um método para o nível 1, pode ser uma palavra de nível 1, uma palavra de nível 2, mesmo código. Uma palavra de nível 3. Tá? E aí a gente tem algumas funções que estavam soltas lá no código. Né? Tinha a função que misturava as letras. No código estruturado, ela ficava solta lá dentro do corpo do programa. A diferença é que aqui na orientação a objeto, como essa função de misturar está relacionado com a própria palavra, é misturar a palavra, ela fica definida aqui dentro dessa classe palavra. Tá? Então, uma forma mais organizada, tá vendo? Depois a gente vai falar sobre o código. Então, tem aqui outra coisa que essa classe possui, é os ver os acertos. Quantas letras estão na posição correta? Isso é uma coisa que é só da palavra, né? No caso aqui do nosso jogo, isso só pertence à palavra. Então, não precisa ficar solto lá dentro do programa. Então, criei um método específico dentro da classe palavra, responsável para ver quantos acertos, quantas letras estão na posição certa, né? São esses ver acertos. Além disso, eu preciso querer ver as palavras. Então, eu criei dois métodos aqui, que me retornam a palavra ordenada. Se eu precisar saber qual é a palavra ordenada, afinal, eu vou ter que comparar, né, para ver se a palavra ordenada está batendo com a misturada. Né? Então, eu tenho esses dois métodos aqui que retornam a string, né, tanto da palavra misturada quanto da palavra ordenada. E, finalmente, aqui, esse aqui que faz o quê? Deixa eu ver o que esse MEA nem eu lembro. Ah, sim. Aqui eu botei um valor aqui para definir a palavra ordenada. Porque o usuário vai ficar digitando a palavra ordenada, né? Tentando botar a palavra ordenada. Tá? E aí a gente tem que verificar a possibilidade do usuário digitar mais letras do que, vamos supor, a palavra é dedo. O usuário pode botar dedos, colocar um S no final, né? Aí o programa tem que prever essa possibilidade. Então eu criei uma funçãozinha aqui dentro dessa classe que vai justamente setar aqui as palavras misturadas, mas ele também vai verificar se o valor que o usuário digitou, a quantidade de letras, está certinho. Tá? Então, reparem, todas as funções que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: todas as funções relacionadas à palavra, né, tudo que ela faz, está definidos dentro da classe. Tá? Então, o código em si fica muito menor. Olha aqui, a gente simplesmente, durante o programa, vai usando a palavra. Né? Quero pegar o valor da palavra misturada, quero pedir para ele misturar uma letra qualquer, escolher uma palavra. Então, isso tudo vai ser usado dentro do programa, porque já foi definido dentro dessa classe. Na próxima aula, eu vou voltar para esse código, que já chegou a nossa hora. Na próxima aula, eu volto para esse código e mostro para vocês. Pessoal, então, para a gente fechar aqui, né, que a Laura nos alertou aí, né, essa questão da data, tá? Eu provavelmente, então, vou lançar amanhã no nosso portal a nossa nova atividade, porque aí vocês ficam com mais tempo. Não vai ser uma atividade longa, não. Eu jogo amanhã no portal para vocês, tá? E aí vocês ficam aí com essa semana e a semana que vem, né? Deixa eu ver no calendário. O semestre acaba dia 11, não é isso? Pessoal, me ajudem aí, de outubro. Eu acho que acaba dia 11 de outubro. Né? Então, a gente ficaria com essa semana, olha aqui, com essa semana, né? Eu lanço aqui amanhã, então a gente fica do dia 22 até o dia 4. Tá vendo?
E aí a semana do dia 4 ficaria para a gente fazer a RS, né? Eu acho que fica tranquilo para vocês fazerem a segunda atividade. Tá bom? Então amanhã eu já coloco. Obrigado aí, Laura, por alertar aí a questão das semanas, né? Eu me perdi aí com essas semanas todas separadas aí, que a gente ficou parado. Então, eu coloco a partir de amanhã a atividade lá no portal, vocês verifiquem. Semana que vem a gente conversa, né? Semana que vem a gente conversa sobre dúvidas sobre o trabalho. Eu posso tirar uns minutinhos também da quarta-feira, de repente, só para falar rapidinho sobre o trabalho, né? E aí a gente na fazendo o meu serviço mesmo, Laura, obrigado. E aí na semana que vem a gente pode tirar as dúvidas com mais tranquilidade, tá bom? Aí vai ser um outro joguinho muito simples também. Eu vou passar o código para vocês e eu vou pedir para vocês fazerem umas pequenas alterações nele, igual vocês já fizeram na primeira atividade, tá bom? E aí eu passo as notas também. Eu passo as notas também para vocês, tá? Dessa atividade que vocês entregaram. Valeu, pessoal. Boa semana aí, boa tarde para vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser, tá bom? Não está precisando fazer chamada não, né, irmãos? Não, não preciso mais não. Tranquilo. Valeu, meus amigos. Boa tarde aí para todos. Até Falou. quarta, se Deus quiser.